Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver hoje sim. É um prazer estarmos aqui novamente no Bezerra de Menezes, compartilhando com vocês, muito feliz e gratos, pela oportunidade de estar no aniversário. São 34 anos nessa casa, 34 anos bem vividos, de oportunidades para todos que aqui chegam, encarnados e desencarnados, porque a gente sabe que os espíritos, muito mais os desencarnados do que nós aqui encarnados, são atendidos pela casa espírita. A gente não é raro em reuniões mediúnicas a gente vê os espíritos afirmarem que estavam num estado de perturbação tal, mas enxergaram uma luz e caminharam até lá e era uma casa espírita. E ali eles são acolhidos, E essa casa, ela faz esse papel aqui, muito bem feito, graças a Deus, 34 anos, que muitos outros anos de trabalho e de serviço possa continuar se realizando aqui. Pois bem, o nosso tema de hoje é vida terrena e valores espirituais. Há uma passagem que está na carta, uma epístola de Tiago. E tem esse trechinho, um versículo, ele diz o seguinte: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vou repetir: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, quem quiser ser amigo do mundo vai se tornar um inimigo de Deus. E aí essa passagem ela é interessante por diversos motivos. Porque a gente, no contato com as passagens bíblicas, de um modo geral, assim como com as passagens de livros de outras tradições religiosas do Oriente, a gente não pode interpretar ao pé da letra. Porque o tipo de linguagem que eles usavam era uma linguagem metafórica. É uma linguagem que não é direta, ela é conotativa, ela permite uma série de reflexões, não é o que está acostumado aqui no Ocidente, aquela redação direta, dissertativa, Não é assim que acontece com esses textos. E toda vez que a gente faz uma interpretação literal, a gente corre uma série de riscos de se perturbar, de fazer interpretações equivocadas. Essa é uma delas. E a gente vai tentar argumentar um pouquinho sobre isso, tá? A primeira questão que a gente deve ter em mente é que toda vez que a gente for ler um texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é preciso a gente entender o contexto, onde ele está sendo escrito, é preciso entender quem está escrevendo também. Nesse caso aqui, essa carta que está no Novo Testamento, ela é considerada uma carta escrita por Tiago. Agora, qual Tiago? Eu não sei se vocês se lembram, Nós temos Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, lembram disso? Mas provavelmente não foi ele, porque quando essa carta foi escrita, ele já tinha sido martirizado, ele não estava mais encarnado. Mas havia também o Tiago, filho de Alfeu, que era chamado Tiago Menor. Tinha Tiago Maior, que era o filho de Zebedeu, e Tiago Menor, que era o filho de Alfeu. Tudo indica que essa definição era por conta do tamanho, a altura. Certo? Não tinha nada a ver com grau de espiritualidade, não. Era questão de altura mesmo. Então, um era maior, o outro era menor. Mas há um terceiro Tiago, que é chamado de Tiago o Justo. E alguns estudiosos atribuem essa carta a esse Tiago o Justo. O curioso é que Tiago o Justo, para alguns escritores, ele é tido como sendo um irmão de Jesus. E aí, gente, é muito interessante esse tipo de análise, porque a gente vai começando a ter cuidados na hora da interpretação. Porque, para nós, a gente tem que saber quem foi, mas tem o cuidado de não querer saber as particularidades da vida da pessoa, a intimidade da vida da pessoa. Então, Tiago o Justo era considerado irmão de Jesus, só que há várias interpretações para isso, porque alguns dizem que, naquela época, os primos eram chamados de irmãos também. Então, ele poderia não ser um irmão de Jesus, um sanguíneo, mas poderia ser um primo. Outros dizem que ele poderia ser um filho de José, que ele teve antes de se unir a Maria. E outros dizem até que seria filho mesmo de José e de Maria, irmão de Jesus. A grande questão é que, para nós, pouco importa isso. Isso faz parte da intimidade da vida familiar deles. Para nós, o que importa é saber que esse Tiago é provavelmente aquele Tiago
que teve algumas controvérsias com Paulo de Tarso, porque ele era muito ligado às tradições judaicas, e Paulo queria levar a mensagem do Cristo para os gentios, ou seja, para todos os povos. Lembram disso? Quem leu Paulo e Estevão tem uma noção disso aí. Então havia umas briguinhas entre os dois. O livro nos mostra que ao final da existência deles, né, já bem velhinhos, acabaram fazendo as pazes, tiveram muitos atritos, mas acabaram fazendo as pazes e acabou um compreendendo que o outro não estava 100% certo nem 100% errado. Porque fazia sentido você ceder a algumas tradições judaicas, mas fazia sentido também estender o ensinamento de Jesus para os gentios. Kardec trata muito bem disso, e é importante ele ter isso em mente. No livro dos Médiuns, Kardec faz um comentário fabuloso. Ele diz o seguinte: 2 homens discutem. Um olhou para uma casa e diz que ela é verde. O outro olhou para a casa e diz que ela é azul. E fica ali, é azul, é verde, é azul, é verde. Mas não se apercebem que um olhou, a casa era muito grande, de um quarteirão até o outro. Um olhou de um quarteirão e viu que era verde, de fato era. O outro olhou do outro quarteirão e lá era azul. Os dois estavam certos. E se a gente for pensar bem, a maioria das nossas discussões, elas giram em torno de mal entendidos. Que se a gente prestasse um pouquinho mais atenção no ponto de vista do outro, a gente veria que ele não está errado, ou não está totalmente errado. Mas o fato é que ele abre a sua carta fazendo uma saudação às 12 tribos de Israel, o que mostra que ele era muito apegado às tradições judaicas. Tá certo? Essa é a primeira interpretação que a gente tem que fazer. Agora, quais são os perigos dessa passagem? Olha só. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Primeiro perigo. Olha só, vamos raciocinar. Deus é bom, não é? Concorda? Alguém discorda? Não, Deus é bom, incontestável. Ora, se Deus é bom e o amigo do mundo é um inimigo de Deus, eu posso considerar que o mundo é o quê? Bom ou ruim? Ruim. Eu não posso fazer essa leitura? O texto me induz a fazer essa leitura. Mas será que o mundo é realmente ruim? Essa é a questão. O Espiritismo nos explica que, na verdade, o mundo não é ruim. Muito pelo contrário. O mundo ele é muito bom para nós. O mundo, na verdade, é uma dádiva de Deus para nós. Agora, de que sentido não está falando? Vamos lá. Se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, a questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente encarna num corpo material ou num mundo material? A pergunta é essa. A resposta, olha só que interessante. Deus lhes impõe a encarnação com... Veja, deixa eu fazer logo uma parte. Deus impõe, você não tem esse... eu não quero encarnar, não. Eu quero ficar no mundo espiritual. Não tem esse negócio, não. Deus impõe a encarnação. Todo espírito tem que encarnar. Não tem isso, não. Agora, mas Deus é assim, então? Né? Exigente, assim. Vamos entender por que Ele impõe. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então o objetivo é algo maior, de nos fazer chegar à perfeição e sermos plenamente felizes. Por isso Ele impõe. Não é um capricho, não é porque Ele quer fazer a vontade dele, não é isso. É porque Ele enxerga que o espírito precisa estar em contato com a matéria para se desenvolver e um dia chegar à perfeição. Se o espírito não faz isso, ele não chega à perfeição. Só que os Espíritos também nos explicam no Livro dos Espíritos que o progresso, ele sempre acontece. Não dá para a gente impedir o progresso. A gente pode até estacionar por um tempo. Vocês lembram disso, né? O Espírito não pode retroagir. O que a gente já avançou, a gente não perde mais. O que a gente já conquistou, já é nosso. Então a gente não pode retroagir. Mas a gente pode ficar estacionado. O melhor é ficar ali por um bom tempo. Só que isso não fica eternamente. Chega uma hora que a gente cansa e a gente começa a caminhar, começa a desenvolver. A gente nunca fica parado ilimitadamente. Chega um ponto que a gente começa a caminhar. É uma necessidade da alma. Porque Deus é tão bom que Ele nos atrai. Nos atrai para Ele, para estarmos com Ele, sintonizados com Ele e sermos felizes um dia. Então é irresistível. Ninguém consegue resistir, por mais teimoso que seja, por mais revoltado que seja,
não consegue resistir para sempre ao chamado de Deus. Mas cedo ou mais tarde, a gente vai e encontra o Pai. Então, a vida material é uma coisa boa. E olha que eles continuam. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, olha que interessante. Para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, nós precisamos de todas as dificuldades, todos os desafios que a vida num corpo material como o nosso exige de nós. É enfrentando, é lutando, é trabalhando com essas dificuldades, essas vicissitudes que a gente avança. Da mesma forma, vou dar um exemplo aqui mais próximo da nós. Alguém aqui faz natação? Eu vou dar um exemplo, eu nunca fiz, não. Se cair na água, arriscado não voltar mais. Mas aqueles nadadores, é bonito, né? Você nada, não fica cansado, vai e volta na piscina, não sei quantas vezes, não fica nem cansado. Tem um detalhe, para ele chegar a esse nível, ele teve que treinar muito, teve que abrir mão de muitas coisas, teve que enfrentar o atrito da água, o corpo quer afundar, mas tem que fazer força, o cansaço, você tem que fazer exercício para as pernas ficarem fortes, os braços, o corpo todo. Há todo um trabalho de anos a fio para poder ficar aquele atleta espetacular. Concordam? O espírito é a mesma coisa. A gente precisa enfrentar as dificuldades da vida. São os problemas de relacionamento, são os boletos que chegam, esse danado chega todo mês, não tem jeito. Ele tem que enfrentar ele. São as dificuldades diárias, dificuldade com um parente, com um vizinho, no trabalho. Né? É doença que chega, é limitação que a gente tem, é vergonha, é timidez, é medo, é mágoa, é tanta coisa que a gente tem que enfrentar, não é verdade? Essas vicissitudes, elas são necessárias para a gente passar na vida e a gente ir aos pouquinhos crescendo com elas, para a gente ir se aprimorando. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E as vicissitudes da vida, elas são estímulos para que esse ser tão singelo, tão ignorante, ele vá se aperfeiçoando ao longo do tempo, através de inúmeras e inúmeras encarnações. Não é uma apenas. Ninguém consegue chegar à perfeição em uma ou duas encarnações. Não é assim. São milhares e milhares de encarnações. Sabe lá quantas são, para chegar à perfeição mesmo. Mas o fato é que a vida terrena, ela não é ruim. O mundo não é ruim. Ao contrário, é uma dádiva. É algo que Deus nos oferece para que a gente cresça. Nós deveríamos ser bastante gratos, como nossa irmã fez o seu depoimento de gratidão pela semana que teve, pelas bênçãos que teve. Mas às vezes a gente passa mais tempo reclamando, mais tempo apegado, preso ao problema, do que agradecendo pelas oportunidades que a vida nos oferece. Porque depois de um problema vivenciado, a gente sai mais forte. Embora saia arranhado, cheio de cicatriz, mas a gente sai mais forte. E do ponto de vista do espírito, quando a gente olhar depois para isso, isso não vai ser nada. Agora a gente sente mais, né? Porque a nossa visão é limitada, mas à medida que a gente vai desencarnando e aperfeiçoando, encarnando novamente, crescendo, se aperfeiçoando, chega uma hora que a gente olha para trás, a gente vai agradecer pelos problemas que nós vivenciamos e conseguimos superar. Bom, não é à toa que a gente vê em diversos livros, inclusive no livro que é um livro até difícil, que é A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele fala da jornada do espírito, por isso que é a evolução em dois mundos, né? No mundo material e no mundo espiritual. Então, o princípio espiritual, ele ora está ligado à matéria, ora está desprendido da matéria. E vai assim, ao longo do tempo, se aperfeiçoando, desde os seus primórdios. Até chegarmos um dia a um tal ponto que essa matéria não seja mais necessária para o nosso aprendizado. Aí vão ser outras experiências que a gente vai viver, quem não sabe quais são. Mas, por enquanto, o que tem para hoje é isso aqui. É esse mundo que a gente está. E graças a Deus que temos ele. A gente pensa que não, mas a fila para reencarnar é muito grande. Muita gente quer reencarnar por um motivo simples. Porque quando a gente está no corpo, querendo ou não, nós temos uma série de proteções. Uma delas é o esquecimento do passado. A gente não lembra das besteiradas que a gente fez no passado. Está aqui nesse corpo, fica assim nublado. Isso é ótimo para a gente. Ah, não, que bobagem, não é não. Algum de vocês, alguma vez, já perdeu o sono de noite por causa de uma besteira que fez? Sim. Ou só lá em casa que tem isso? Às vezes a gente perde o sono, né?
porque não devia ter dito aquilo para fulano. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fui para aquele lugar aquele? A gente fica remoendo aquilo ali, perde o sono, ali o dia amanhece sem ter acordado. Imagina o que é para um espírito no mundo espiritual, com toda a sua sensibilidade aguçada, que não está mais no corpo, lembrando das besteiras que fez. Por isso que se fala, veja como são as imagens, né? Um fogo que queima sem consumir, que é uma citação ao inferno. O fogo que queima sem consumir é o remorso, é a lembrança dos erros que ele cometeu, que queima, é como se a gente estivesse queimando, mas não nos consome. É uma imagem, é uma metáfora, né? A gente deve aprender, porque tem gente que imagina literalmente, tem gente que ainda imagina e que respeita as bestas descendo do céu no Apocalipse, as bestas, os anjos com as trombetas descendo nas nuvens, mas tudo isso são metáforas. Tem que aprender a entender, decifrar esses símbolos. O Espiritismo nos ajuda, é a chave para nós que somos espíritas, né? A chave que nos ajuda a entender todos esses símbolos. Pois bem, então, surge um outro problema, né? Que é o seguinte. Inclusive tem uma mensagem que vale a pena a gente ler no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem no mundo. É uma mensagem de um espírito amigo, e vale a pena, se vocês tiverem oportunidade e quiserem, dê uma olhadinha quando chegar em casa no Evangelho, o homem no mundo. Porque ele fala o seguinte, que, em linhas gerais, sintetizando, que nós temos o direito de viver como vivem os homens da Terra. Temos direito a viver tudo que, né? Lógico, com equilíbrio, para que não nos tornemos homens do mundo. O homem do mundo é o homem mundano, é aquele que só pensa nas coisas do mundo, que vive em função das coisas do mundo. O homem no mundo é aquele que está no mundo, mas sabe que não pertence a ele. Vivencia as situações e as vicissitudes e as facilidades que a vida oferece, naturalmente, sem se escravizar a nenhuma delas. É por aí, não é? Então vale a pena essa leitura. Bom, mas tem um outro problema que às vezes acontece com a gente. É até 8h20, né? Na leitura dessa passagem, a gente pode se perguntar, inimigo de Deus, inimigo de Deus. Eu pergunto a você, será que existe alguma coisa que qualquer um de nós possa fazer que Deus passe a nos considerar como um inimigo? Isso é uma pergunta interessante também. Será que Deus, em alguma situação, Alan agora é meu inimigo, ele é um inimigo? Jamais. Jamais. Pode ser a maior besteira, a maior atrocidade que eu possa fazer. Eu continuarei sendo filho de Deus. Deus não fica chateado, gente. Deus não fica aborrecido. Deus não fica magoado, porque Ele entende que nós fazemos bobagem por conta da nossa ignorância e por conta da nossa infantilidade ainda. Mas Ele sabe, é lógico, nós somos criação dele. E Ele enxerga o futuro, Ele sabe que no futuro nós nos recuperaremos. Não quer dizer, lógico, que a gente não vai arcar com as consequências das besteiras que a gente fez. Porque a lei de causa e efeito nos busca. Não tem como se esconder. Se eu magoo alguém, isso de algum momento vai voltar para mim. Eu vou ter que arcar com as consequências do meu ato impensado. Sempre vai ser assim, uma lei de justiça. Tem misericórdia, mas tem justiça também. Então, eu vou me recuperar resolvendo os problemas que eu causei para os outros. Se eu ferir alguém, eu vou ter que, de alguma forma, consertar esse problema. E aí é interessante a gente pensar o seguinte, porque o Livro dos Espíritos, logo, a primeira pergunta, Kardec pergunta o que é Deus. E aí os Espíritos respondem que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus deu origem a tudo que a gente possa imaginar. E até o que a gente não possa imaginar. Também foi Ele que criou. Criou tudo, é a causa de tudo. Mas, um pouquinho mais adiante, também os Espíritos nos explicam que Deus é soberanamente bom e justo. Ele não é apenas uma grande inteligência, um grande construtor do universo. Ele é isso, mas além disso, Ele é soberanamente bom e justo. Então, Deus sempre age com bondade, com justiça. Por isso não faz sentido a gente ter medo de Deus. Vocês já ouviram aquela frase, temer a Deus? Você é temente a Deus? E aí tem que ter cuidado com a letra, a palavra pode nos enganar. Se eu interpretar que temer, certo?
tem um significado de ter medo, não faz o menor sentido para nós espíritas. Por quê? Porque Deus é soberanamente bom e justo, então não há o que temer. Ele sempre vai fazer o certo e o melhor para cada um de nós. Nunca vai ter erro. É milimétrico, ele sempre vai acertar. No remédio necessário para que a gente cresça, para que a gente se aperfeiçoe. Ele nunca erra a dose. Agora, se temer for no sentido de respeitar, eu temo a Deus, no sentido de eu respeito a Deus, aí tudo bem. Tá certo, eu respeito pelo Pai. Aí está tudo bem. Mas ter medo não faz sentido. Porque Ele sempre vai nos proteger. Por isso que, quando alguém me pergunta, algum colega, né, de outra religião, você não tem medo de ir para o inferno? Não. Se existisse um inferno e ele não andasse para lá, ele fez o certo, né? Porque Deus não erra. Então não há o que se preocupar. Deus nunca vai errar. Ele sempre vai acertar. Não cabe a nós, senão não seria Deus. Então, o que quer que a gente faça, Deus nunca vai nos considerar inimigo. Nós seremos sempre seus filhos. Sempre. Tá certo? É importante a gente frisar isso aí, para a gente não cair na interpretação literal. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte, que muitas vezes a gente quer compreender um pouco mais a Deus, mas a gente não tem condições ainda. Kardec, inclusive, pergunta, se não me engano, é a questão número 5, se não me engano. Ele pergunta, é possível compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos dizem que não, porque nos falta um sentido. Ou seja, a gente precisa desenvolver alguma coisa dentro de nós, algum sentido. A gente tem que se enobrecer a tal ponto para poder chegar a uma condição de compreender. Só os espíritos puros é que conseguem fazer isso. E quando Kardec vai descrever para nós a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, ele diz que tem os espíritos da terceira ordem, os impuros, depois tem os espíritos bons e tem os espíritos puros. Os espíritos puros, o que caracteriza um espírito puro? Nos dizem os espíritos. Os espíritos puros são aqueles que a matéria não exerce nenhum efeito sobre eles. Não exerce nenhum efeito. Então, os problemas materiais, a dificuldade de uma doença, uma dificuldade financeira, né? Um aperreio qualquer, isso não perturba, não quer dizer que ele não vá sofrer. Está com fome, vai sofrer, mas ele não se desespera. O espírito puro jamais se desesperará. A gente entra em parafuso, não é verdade? Quando a coisa aperta, a gente se desespera, fica nervoso, fica bravo, diz umas coisas, fica nervoso, não tem paciência com os filhos. É assim ou não? No trabalho, já passaram no trabalho alguma vez, você fazer um trabalho e alguém pegar o seu trabalho bom e dizer que foi ele? Dá uma raiva. E a gente quer, muitas vezes, se vingar, a gente quer passar na cara, a gente quer desmascarar, para mostrar que a gente é que é o bom. Então são coisas que o espírito puro ele não se perturba com isso, ele fica bem. Não quer dizer que ele não esteja sentindo a traição, a maldade de alguém, ele sente. Mas ele não vai responder na mesma moeda, a moeda da maldade, a moeda da revanche. Ele não vai usar isso, porque ele está equilibrado. A matéria não exerce mais efeito sobre ele. Nós estamos aqui para aprender isso. Como é que eu faço então? Eu tenho que treinar no dia a dia, em pequenas coisas. Quer ver um exemplo? Tem dia que a gente está com muita fome e a gente chega em casa e o almoço não está pronto ainda. Já passaram por isso alguma vez? Sim ou não? Só lá em casa que atrás, às vezes não está pronto, né? Como é que a gente reage a isso? Olha, é uma pergunta simples, parece boba, mas tem pessoas que se perturbam com isso. Ficam bravas, dizem um monte de coisa dentro de casa, porque a fome parece que desequilibra. Eu vejo pessoas que são agressivas até com os filhos porque estão com fome, porque a comida não está na hora que ela está com muita fome. Então, para nós que somos espíritos e conscientes da necessidade de nos elevarmos acima da matéria, não permitir que ela nos domine, a gente vai treinar. Então, eu estou com fome, não vou aguentar aqui dignamente. Esperar até a hora de chegar comigo. E aí eu tenho que treinar. Como é que eu treino também? Eu vou, no dia que tiver uma comida que eu não gosto muito, que às vezes nós temos nossos pratos preferidos, mas tem aqueles pratos que a gente não gosta muito.
Mas aí eu vou me esforçar para não reclamar. Vou comer com paciência. Né? Não vou me alterar porque não está do jeito que eu gosto. O tempero não está o melhor do mundo, mas eu vou. Eu preciso me alimentar, eu vou me alimentar sem criar problema para os outros. Sem criar uma guerra dentro de casa porque as coisas não estão do jeito que eu quero. Não vou criar uma guerra com alguém porque pisou no chão com um sapato sujo. Eu posso conversar, orientar, mas eu não posso transformar e deixar que isso altere o meu equilíbrio. Porque senão eu estou deixando que a matéria me domine. E aí eu perco o benefício que a vida terrena traz para mim. Então eu preciso ter esse cuidado, né? Para a gente olhar para essas coisas com esse carinho, porque para a gente um dia chegar a Deus, né, e sermos plenamente felizes, a gente precisa se libertar da matéria. A matéria não é ruim, mas a gente tem que aprender a dominá-la, para ela estar a meu serviço, e não eu a serviço da matéria. E isso é um desafio para todos nós, porque todos os dias nós somos desafiados pelos problemas que a matéria nos traz e desafiados pelas oportunidades de gozo que a matéria nos traz também. Então nós temos muita dificuldade para lidar com a escassez material, quando está faltando, muita gente se perturba, e também temos dificuldade para lidar com a abundância, quando tem muita coisa, muita facilidade também se perturba muitas vezes. Porque a vida tem altos e baixos, não é? Tem hora que a gente está bem, tem hora que não está muito bem, tem hora que está muito bem, mas o que a vida está querendo me ensinar com essas vicissitudes diferentes? Situações diferentes. Eu tenho que pensar nisso. Por que Deus está permitindo que eu passe uma dificuldade financeira agora? O que Ele quer me ensinar? O que eu tenho que fazer? Porque diante de uma dificuldade financeira, muitas vezes a gente se perturba. E esquece que nunca nos falta apoio. Eu me lembro uma vez que eu estava passando uma dificuldade financeira muito grande. Já casado, com 3 filhos. E chegou um dia, gente, era metade do mês. E eu não tinha um tostão no bolso. Só tinha os vale transporte. Lembra os vale transporte que tinha? Não sei se aqui em Caruaru teve também. Teve também, né? Mas eu morava em Recife, né? E eu só tinha os vale transporte para ir e voltar para o trabalho. Não tinha mais nenhum tostão. E não tinha absolutamente nada na geladeira. Era de noite, era uma terça-feira, e tinha reunião de psicografia no centro. Eu fazia parte do grupo. E aí, conversando com a esposa, e amanhã? O que a gente vai fazer amanhã? Não tem nada para comer. Nada. E eu não tinha um tostão no bolso. E deu a hora de ir para o trabalho do centro. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou para o trabalho do centro? Nessa situação. Aí nos sentamos, fizemos uma prece. Nos tranquilizamos dentro do possível, pedimos ajuda. E eu já contei isso para você. E aí eu fui para o trabalho, fui para a reunião. Consegui afastar as preocupações, participei da reunião normalmente. Foi uma reunião muito boa. Terminou a reunião, era um colega até que me buscava e levava em casa. Ainda lembro, tinha um Fusca branco. E aí ele me levou para casa. Quando eu chego em casa, está a mulher chorando. Mas o que foi que aconteceu? Ela disse, vem cá. Fui na cozinha, tinha uma feira enorme. Uma feira completa, com tudo. Sabe o que aconteceu? Uma tia dela, que nunca tinha ido lá em casa, que fazia, eu mal a conhecia, e ela há muitos anos não a via. Ela foi fazer a feira dela, chegou lá, sentiu uma coisa. Márcia está precisando de alguma coisa, eu acho que eu vou levar uma feira para ela. Veja, os espíritos como trabalham. E aí ela foi e levou a feira para ela. Quando chegou lá não tinha nada, aí me desculpa, caiu o choro, né? E aí agradecemos a Deus, e ela passou um ano inteiro levando feira todo mês para a gente. Depois de um ano eu dei uma melhorada, né? Porque a vida é assim, né? E aí deu uma melhorada, eu disse, olha, muito obrigado, até hoje sou grato demais a ela. Mas o que eu quero enfatizar é que nunca falta um apoio espiritual. Nós nunca estamos sós. E a vicissitude serve para que a gente enfrente ela, olhe para ela de frente. O que Deus quer de mim? Que eu tenha paciência, que eu não desista. Porque nós temos muita gente interpretando o mundo como mal, como ruim,
e que se desespera, a tal ponto de haver um número de suicídios. É impressionante a quantidade de pessoas que se suicidam ou que estão com ideação suicida. Eu não trabalho no CVV, o pessoal aqui da casa trabalha muito com o CVV. Deve lidar com isso o tempo todo, com certeza. Mas eu fico impressionado porque o nosso grupo é muito pequeno. E a gente faz uma reunião de vibração nas quartas-feiras. E, gente, olha, não tem uma quarta-feira. O nosso grupo é pequeno. Ou seja, as pessoas que colocam o nome ali, no livro de preces, são seus conhecidos, é um grupo muito reduzido. Não tem uma semana que eu não coloque um nome de uma pessoa que suicidou-se. Essa semana eu coloquei 2. Na região aqui, né? Não só Caruaru, o pessoal pega os seus parentes conhecidos daquela região. É muita gente desistindo de viver. Por quê? Porque quando veio a dificuldade, não teve aquela confiança. Não se lembrou que tem um Pai amoroso que sempre cuida de nós, que tem uns espíritos amigos, nossos guias espirituais, que estão atentos, que nos pedem que tenhamos paciência, que a gente não desista, que a gente continue trabalhando, fazendo bem, estudando, trabalhando, se esforçando, que as coisas vão clareando. Mas às vezes a gente permite que a situação material difícil nos abale. E às vezes a gente perde até uma existência, acaba um casamento, cria conflitos com filhos. Quantos pais estão intrigados de filhos, mães também, por conta de problemas que poderiam ser administrados se tivéssemos mais confiança em Deus e soubéssemos tirar a lição que a vida está querendo nos trazer. Uma outra questão que esse ponto nos traz é que quando eu penso assim, tem o amigo do mundo que é inimigo de Deus. Ninguém quer ser inimigo de Deus, né? A gente quer ser amigo de Deus. Ninguém sem consciência quer. E a gente, diz que a pessoa que a gente gosta também não, né? A pessoa que eu gosto também vai ser tudo amigo de Deus. O problema é esse. Deus não nos vê como inimigo. O problema é que eu, na minha inferioridade, quando eu considero que alguém pode ser inimigo de Deus, e eu me considero amigo, olha que raciocínio. Se fulano é inimigo de Deus e eu sou amigo de Deus, logo fulano é meu inimigo. Concorda? E isso aí dá origem a todas as guerras, confusões, conflitos, contendas entre as pessoas. Porque eu estou sempre me considerando, eu sou abençoado por Deus, eu na minha religião, no meu modo de pensar, eu sou o melhor e o outro é o inimigo de Deus. Isso tem dado origem a muitas guerras. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a causa das guerras. Olha o que eles dizem. Eu anotei aqui para vocês. Qual a causa que leva o homem à guerra? É a questão 742. O que leva o homem à guerra, o ser humano? É a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Ou seja, o que nos leva à guerra é porque a gente deixa de valorizar as questões espirituais e passa a valorizar as coisas mais animais, as coisas mais materiais, nossas necessidades materiais. A gente se foca nisso, é aquela história, eu tenho que atender a minha necessidade. E faço isso com paixão, com aquele exagero. E isso me leva a confrontar o outro, a querer ferir o outro. Devemos pensar sobre isso. Nessa mesma epístola de Tiago, olha que interessante, isso está no livro dos Espíritos. Olha o que Tiago dizia já há 2000 anos atrás. Porque esse texto, esse versículo que eu citei para vocês, do inimigo de Deus, ele está num determinado contexto, que é um trechinho que fala sobre a origem das contendas, ou seja, a origem das brigas, a origem das guerras. Olha o que ele dizia lá atrás. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É a mesma pergunta que Kardec fez, né? Concorda? De onde procede, né? Qual a causa que leva o homem à guerra? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, a preocupação excessiva em atender nossas necessidades materiais. É isso que ele está falando. Estou tão focado em atender só as minhas necessidades materiais, que eu sou capaz de ir à briga, à luta com o outro, para que, se houver alguma ameaça ao que eu tenho, eu vou à luta, eu vou à briga. Vou discutir, vou brigar, vou guerrear. É a mesma resposta. E isso é a mesma coisa, gente, é um ensino que está lá na Bíblia de Noé. Porque Noé, ele recebe o aviso de Deus que ia haver uma grande inundação, dilúvio. E ele coloca
o que? Os animais dentro de uma arca, para enfrentar o dilúvio, concorda? O que são animais? Oxe, Noé coloca os bichos numa arca protegida. O que é isso? Está colocando as animalidades, os impulsos inferiores ali guardados, controlados, para poder enfrentar as dificuldades, as vicissitudes da vida. É por isso que Kardec dizia, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações e se tornar hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. O que é domar as más inclinações se não controlar nossas animalidades? Controlar nossos impulsos inferiores, de querer agredir o outro, de querer dar uma tapa, dar um fora, cancelar no Instagram, no Facebook, essas coisas. Não está na moda, né? Ou então dizer umas coisas lá, ele não está me vendo, ninguém sabe quem eu sou, eu vou dizer umas coisas aqui. Isso é uma animalidade, né? É um impulso inferior de querer magoar o outro, de querer ferir, de querer atacar. Isso não é um estado natural da alma, do espírito imortal. Recentemente, eu vi no Instagram mesmo. Alguns de vocês devem ter visto um vídeo, eu achei tão lindo, rapaz. Que uma mãe tinha duas menininhas. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E ela colocou as menininhas sentadas à mesa e 2 pratinhos cobertos com uma cubazinha, né? Já viram isso aí? Eu achei lindo. E aí, num dado momento, a mamãe vai lá, as duas ser toda animada, as duas, não devia ter 3, 4, 5 anos, uma coisinha assim. As duas. Então ela tira aquela cuba. Um prato tinha 2 chocolates, 2 bolinhos de chocolate. E no outro não tinha nada. Vocês viram isso aí? Então, eu achei lindo, porque a menina que não tinha nada, ela disse assim: eita mãe, acabou. Olhou para o prato da irmã que tinha o chocolatezinho, mas não brigou, não fez nada, só disse que acabou dele. A outra, que tinha os 2 bolinhos, olhou para o prato, tinha 2 bolinhos e disse: chocolate, pega um chocolate, e deu um chocolate para a irmã. A irmãzinha agradeceu, eu acho que era a irmãzinha. A irmãzinha agradeceu e as duas comeram seu bolinho tranquilamente. Gente, a lição aí é extraordinária. Como é que nós agimos quando estamos na escassez, quando não tem nada? A gente vai brigar, vai invejar, vai querer atacar o outro para me dar? E como é que eu ajo na hora que eu tenho uma abundância? Eu vou ficar só para mim ou eu vou compartilhar? Então, cada situação que a vida terrena nos apresenta é uma oportunidade para o desenvolvimento de valores espirituais. Quem passa pela dificuldade material é a lição da paciência, da calma, da confiança em Deus. E aquele que está na abundância é o treinamento da caridade, da piedade, né, do compartilhar, da fraternidade. Então é para isso que a vida terrena serve, para nos permitir desenvolver valores espirituais que serão tesouros que a traça não rói, os ladrões não roubam, como dizia Jesus, que carregaremos por toda a eternidade conosco. Fora disso, são apenas ilusões. Ilusões com a matéria. Porque tudo que existe na matéria é passageiro. Então, por que nos prendemos excessivamente? É preciso que a gente aprenda a tirar as lições. Recentemente eu vi um vídeo também de Lucilena Galvão, que é uma filósofa espiritualista, e ela contou um caso que é muito interessante. Quem dirige aqui o carro? Levanta a mão. Eu vou beber água. Uma minha fluidificária de 34 anos aqui, engarrafada há 34 anos. Muito bem. Já aconteceu com vocês, e você está no trânsito, e aí você está numa fila ali, e a fila para. E aí você olha para o lado, a outra fila começa a andar. Você, mas a minha está parada e a outra está andando. Aí você fica daqui a pouco, peraí, eu vou para outra. Aí você vai para outra. Aí a outra para. E aí você está começando. Já aconteceu isso com vocês? Olha, muito interessante. Todo mundo já passou por isso. E ela faz uma reflexão muito interessante do porquê dessa agonia que a gente tem, né? Porque será que a gente imagina que nós somos tão melhores do que os outros, que não podemos esperar como todo mundo espera? E acaba a gente se atrapalhando, acaba até batendo às vezes, ou criando uma confusão, xinga um, xinga outro.
Cria uma série de coisas, volta para casa aperreado, nervoso, estressado, sem necessidade. Quando nós deveríamos pensar assim, o que a vida está querendo me ensinar? Que valores eu posso aprender com essa situação? Que valores eu posso desenvolver em mim para o meu crescimento espiritual? Não é fácil, porque no calor da emoção, a pressa, a confusão, as cobranças, né? Mas o exercício é esse mesmo. Para a gente conseguir se sair bem nas situações mais difíceis, a gente tem que treinar nas pequenas coisas. Do mesmo jeito que o atleta, antes de ser um superatleta, ele começa nas pequenas coisas. O exemplo da natação dele, não vai nadar, atravessar o Canal da Mancha, por exemplo. Isso é uma travessia muito difícil. Ele começa numa piscina devagar. Até que um dia ele adquire aquela condição. Então é esse, né, gente? O olhar que a gente deve ter. Jesus, ele tinha sempre esse cuidado de nos alertar, nos estimular, para que a gente não ficasse paralisado diante da vida. Paralisado diante dos problemas, ou paralisado diante das facilidades. Porque a lição, ser amigo do mundo e inimigo de Deus aqui, uma tradução mais consentânea, mais propícia para nós é, toda vez que o meu foco está nas coisas materiais, eu tenho dificuldade para poder alcançar a Deus, ou seja, a desenvolver meus valores espirituais. Eu preciso focar naquilo que é importante. Eu costumo até dizer isso, dizendo até para a esposa um dia desse. Se um neto meu, quem é avô aqui? Quem é avô? Avô é um tipo meio abestalhado, né? Que o neto pode fazer o que quiser, né? Eu sou um desses. Mas se alguém disser, Alan, os netos estão na piscina, fica de olho. Olha, pode dar um terremoto, um maremoto, uma coisa, eu não tiro o olho do menino, porque criança a gente sabe. Se distrair um minuto, dá tudo errado. Por quê? É a minha prioridade. O nosso problema é que nem sempre o desenvolvimento das coisas espirituais é a nossa prioridade. A nossa prioridade é ganhar dinheiro, é a gente aparecer, a gente se destacar, a gente ser o melhor. E aí esquece daquilo que é o essencial da vida, que é o nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos, todos nós. No momento que a gente priorizar aquilo que é essencial, nossa vida muda, o nosso jeito de encarar os problemas muda, tudo em nossa vida vai mudar. Que possamos estar atentos a isso aí, né? Para que a vida terrena seja um instrumento valioso em nossas vidas para o desenvolvimento da nossa condição espiritual, que é o principal para nós. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. E parabéns mais uma vez por esse aniversário, que Deus abençoe, que possam trabalhar, continuar com esse clima maravilhoso que essa casa tem e essa receptividade tão boa, certo? Muita paz para todos. Fiquem com Deus.